Olá pessoal, vamos lá? Nessa aula a gente vai trabalhar com a parte de insolação, estudos de insolação no Revit, que tem comandos muito interessantes para a gente pensar as estratégias de projeto. Primeiro, a gente vai estar olhando esse projeto, é o projeto da Casa Vila Nova Artigas, um objeto de estudo aí do curso. A primeira coisa, a gente vai estar ativando lá em cima a vista 3D. Agora, ativar o caminho do Sol. Para isso, a gente vem nesse ícone aqui embaixo, vou dar um zoom aqui, nesse carinha, que se a gente clicar aqui, a gente vai ver que ele está desativado. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai ver para clicar para poder visualizar o caminho do Sol. Esse sistema, se eu seleciono, ele aparece aqui na barra de propriedades, o caminho do Sol, e a gente consegue ainda mudar o tamanho. Ele está como 150, eu vou colocar com 100, dependendo do projeto, a gente tem como ajustar esse desenho. O que tem de interessante aqui? Se eu der um zoom, eu consigo ver que esse estudo está sendo feito a partir no dia 15 de março. Se eu clicar aqui, eu posso estar trocando isso, por exemplo, para 15/10. A outra coisa é o horário. Clicando aqui, eu quero fazer o estudo das 15 horas. E aí o desenho vai mudando. É importante que para a gente fazer o estudo do Sol, garantir que as sombras estejam ligadas. Então a gente liga e desliga as sombras aqui embaixo, nesse ícone aqui, ó, eu cliquei errado. É esse aqui, ó, do lado do Sol. Ativar as sombras ou não. Ok? Bom, a questão é que quando a gente está trabalhando a partir desse desenho, a opção foi trabalhar com ele horizontal e o norte para cima. Só que no projeto, se a gente olhar aqui, a localização exata desse projeto da Casa Vila Nova Artigas, aqui está no Google Maps, a casa está nesse sentido, portanto o norte está aí num ângulo diferente. O que faz a gente pensar que o norte para cima é o norte verdadeiro e a casa fica aí a 45 graus. Porém, a estratégia utilizada aqui no projeto foi de colocar a linha alinhada ao XY. Então a gente passa a ter o norte verdadeiro, que é o de projeto, que a gente vai ter que ajustar o norte, esse é o norte de projeto, e a gente vai ter que ajustar o norte verdadeiro, que ele tem que estar indicando 45 graus. Uma coisa que a gente pode fazer para ajudar é colocar o símbolo do norte. Então aqui indo na aba anotar, na aba anotar a gente tem aqui símbolos. E os símbolos, tem alguns símbolos já estabelecidos aqui nesse arquivo. Então vou colocar aqui o símbolo de norte. Está colocado aqui. Mas eu tenho que rotacioná-lo, porque como a gente viu ali no projeto, ele está para outra direção. Então eu vou selecionar o objeto, tecla Rotate. A barra de espaço eu coloco o eixo aonde eu quiser, o ponto central. Coloquei ele para cá, para cima, e vou digitar 45 graus ali, que é o ângulo do projeto. Então esse é o norte verdadeiro. Se a gente olhar no 3D, olhando aqui, o norte está para cima ainda, então a gente vai precisar trocá-lo. Para isso, a gente volta aqui para o primeiro pavimento, vamos ativar norte verdadeiro. Para isso, na planta, eu tenho aqui em orientação, é aqui que eu tenho os dois. Dá um zoom aqui, ó. Então, em orientação, a visibilidade do norte verdadeiro e norte de projeto. O que está habilitado é projeto, eu vou trocar para norte verdadeiro para poder fazer a troca desse ângulo. E vou dar aplicar aqui. Com isso, como é que a gente vai trocar agora o norte verdadeiro? Porque, por enquanto, como a gente viu no sistema, ele está voltado para cima, mas o que nós já percebemos que é 45 graus. Eu venho agora na aba Gerenciar, nesse terceiro ícone que está aqui embaixo, aqui em Localização do Projeto, eu venho em Rotacionar Norte Verdadeiro. Então, aba Gerenciar, o terceiro ícone, Rotacionar Norte Verdadeiro. Para isso, de novo, eu ponho a barra de espaço, que eu consigo colocar o cursor, o centro dessa rotação em qualquer ponto.
ele está aqui, peguei o norte e na verdade o norte é para cima, porque eu estou agora em norte verdadeiro. Ele vai estar rotacionando e aí vejam como o projeto ficou todo rotacionado. Bom para os estudos de insolação, mas para o desenvolvimento de projetos a gente quer fazer paredes ortogonais e a gente se atrapalha um pouco. Então, o norte já está certo. Se a gente for olhar, o norte verdadeiro já está correto. Se a gente for olhar lá no 3D, olha lá como é que ficou. O norte está para cima e a orientação da casa aí 45 graus. Então aqui a gente já consegue fazer o estudo exato dessa insolação. Mas para desenvolvimento de projeto aqui pode ficar ruim para trabalhar, mas eu posso trocar lá em orientação. Então de novo, clicando em orientação, eu saio do norte verdadeiro, que é bom para fazer é o correto para fazer os estudos de insolação, mas para desenvolvimento de projeto eu vou voltar para norte do projeto. E não se esqueçam de dar o aplicar, não basta clicar ali em cima, ele tem que dar o aplicar ali embaixo. Ainda que nessa versão ele já, às vezes ele vai automático. Bom, agora eu volto para o 3D, aonde eu tenho lá o meu projeto correto e o norte certo. O que está faltando agora é a gente acertar a localização, porque a gente ainda não sabe em que lugar a gente está. Lá na setinha do Sol, no ícone do Sol, onde o estudo o caminho do Sol já foi ativado, eu venho aqui agora em configuração do Sol, onde eu vou conseguir determinar qual a localização. Então, aqui nesse exemplo ele já está em São Paulo, mas se fosse o caso, esses três pontinhos eu abriria o mapa para poder escolher o projeto. Aqui pode ser pelo endereço, ou enfim, pela cidade, endereço, ou mesmo pelo mapa, né? Se eu quisesse mudar escolher um outro lugar. Aqui já está certo. Bom, então agora a gente precisa determinar aqui também, na configuração do Sol, que tipo de estudo que a gente quer. Se estático, vai ficar um ponto, um Sol travado. Se eu quero um único dia, fazendo exatamente o cálculo do início e do nascer e do pôr do sol. Então o próprio software calcula que no dia 15 de outubro ele nasce às 5h37 e o poente às 18. Se a gente colocasse aqui um dia de verão, perto do início do verão, reparem que aí o sol já vai se pôr às 17h45. Então esse cálculo todo já é feito. Se eu trabalhar com múltiplos dias, bom, vamos ver como é que vai ficar lá um único dia. Vou dar o OK. Então, eu tenho aqui a sombra, então é o nascer do sol, que ele está trabalhando com esse logo do nascer. Então o sol, enfim, está baixo. Se eu troco de novo isso que a gente já havia apresentado, venho para cá e coloco às 10 da manhã, o sol já está lá em cima e evidentemente a sombra. Então a gente consegue perceber que da Casa Vila Nova Artigas, essa fachada, ela é uma fachada nordeste, norte para lá, o leste para cá, o norte para cima. Então esses vidros importantes da casa, eles estão no nordeste. E assim os vidros opostos, o sol. Como é que fica isso nesse dia? Se vai estar entrando o sol ou não na casa? Como é que a gente analisa isso? Ainda que esse estudo ele não tenha a volumetria que estaria impactando e nem a vegetação. Por último, a gente pode fazer uma animação, não estudar apenas um dia, mas um período. Então, de novo, lá em configuração, eu vou trocar para múltiplos dias. Ainda que em único dia, eu já posso também habilitar o solstício de inverno, verão. É um pouco mais rápido. Ainda que o solstício de inverno no dia 21/6, o solstício de verão no dia 21/10. Em múltiplos dias, eu vou determinar um período. O que eu quero fazer? Um período no verão. Então ele está considerando do dia 21 ao dia 19, ou um estudo nos outros períodos. Esse estudo
vai acontecer neste período e no horário das 10 às 16. Vamos ver lá o que vai acontecer. Olha, tem uma faixa aqui agora do Sol. Então o estudo está sendo feito no início do verão, no dia 1º, 21 de dezembro, e termina no dia 19 de março. Na verdade, não é bem essa data, mas... Bom, como é um estudo de um período, eu posso, de novo, voltar lá na configuração e pensar isso como intervalos também. Eu quero estudar um mês. Olha lá. Voltando em configuração. Se eu clicar agora em estudo solar, eu ativo o período dele. Então eu posso trabalhar com uma reprodução visualizando isso no espaço. Vou reproduzir o deslocamento desse período. Foi bem rápido, porque o período ali é curto, né? Ele está fazendo uma passagem aqui. Ó. A gente pode configurar isso. Vou voltar de novo na configuração. Talvez aqui mais fácil por aqui mesmo. Olha, a velocidade dele, ele uma velocidade mais lenta desse desenvolvimento da animação. Quando eu reproduzir, eu consigo ver um pouco melhor. Posso aumentar a intensidade da sombra. Tem alguns ajustes que podem ser feitos aqui. Deixar a velocidade bem baixa. E vou aumentar o tempo o período que ele vai estar estudando. Então, ao invés agora de estudar só o verão, eu vou colocar um tempo maior. Vou colocar aqui um estudo de dezembro a junho. Reparem que o tempo aqui mudou. Então eu tenho a hora às 10 da manhã. Então o que acontece às 10 da manhã em diferentes dias desse período. Aí eu dou o play, eu consigo ver ali qual é o caminho do Sol. Por último, a gente poderia até exportar essa animação, clicando aqui em cima em arquitetura, exportar. Descendo um pouquinho aqui, eu tenho de exportar as animações e estudo solar. Então esse é o caminho. Arquivo, exportar, desce um pouco, e eu tenho nas animações o estudo solar. É isso.